Hoje, fazendo meu devocional, eu senti no meu coração de narrar essa passagem maravilhosa do livro Rick Warren, Uma Vida com Propósito. O dia 4, criado para ser eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano, Eclesiastes 3:11. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que existisse somente por um dia. Não, o homem foi feito para imortalidade. Esta vida não é tudo o que temos. A vida é apenas o ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Essa vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo a sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal. É injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou na nossa mente com esse desejo. Um dia o nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo. Mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se nosso futuro como uma casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita para mãos humanas. Foi Deus quem fez, e ela durará para sempre. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: o céu ou o inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Existe apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquele a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é somente uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância a partir de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de uma atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam, você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo passa a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos. Em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres, as prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, com o osmodismo e valores populares já não são tão importantes.
Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum por causa de Cristo. Se todo o teu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente à sua vida, a esta vida, eu sugeria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações ao longo prazo. Isso faz toda a diferença. A morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui. Cada ato da sua vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio a curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sobre a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que, nesse exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus virá. Venham benditos de meu Pai. E recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde criança, desde a criação do mundo. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras havia sido apenas a capa da primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas ele não termina aqui. O plano envolve muito mais que poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda a vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo, superficiais e com base na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não. Não é saudável viver negando-a como se ela não fosse inevitável.
Somente o tolo passaria pela vida despreparado para que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham fim em si, mas consistia numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento do seu período neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento da vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras dessa vida definem o destino da que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto da nossa vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para nosso último dia. O tema para reflexão: há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. Um versículo para memorizar: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas, se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. E uma pergunta que você se faz para meditar: já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que devo parar de fazer hoje? E qual é a única coisa que devo começar a fazer? Que Jesus Cristo possa abençoar a todas as pessoas que estão lendo, ouvindo essa palavra hoje. Que Deus tocou no meu coração para que eu possa fazer esse post aqui no YouTube. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.